Eu tinha acabado de terminar minha apresentação do trimestre. Era um relatório bem feito, com dados que mostravam como a gente tinha passado de 660 milhões de dólares em receita. O último slide, um gráfico com o título Aumento da Receita no terceiro trimestre, ainda brilhava na tela atrás de mim. Foi aí que Henry Bailey, o novo CEO, se levantou. Ele arrumou os botões da manga da camisa com calma, pigarreou e começou a falar. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Disse: Antes de terminar, tenho um último anúncio. É sobre mudanças na nossa equipe de liderança. Na hora, eu congelei. Minha mão ainda estava sobre o trackpad, empolgada com o sucesso da apresentação. A sala ficou em silêncio. Alguns executivos pareciam confusos. Outros, principalmente os que andavam cochichando em reuniões privadas, nem olhavam na minha direção. Henry continuou. A partir de hoje, Teresa deixa o cargo de diretora de operações. O trabalho dela foi essencial, e agradecemos muito. Ele fez uma pausa. Mas agora, entrando numa fase mais rápida e escalável, precisamos tomar decisões mais ágeis. A estratégia de Teresa foi importante, mas agora precisamos de mais velocidade. O silêncio ficou pesado. Não era bem choque, era mais um clima de culpa no ar. Henry me olhou. Na semana passada, você falou que deveríamos ter mais cuidado nas contratações e focar em desenvolver melhor antes de crescer rápido demais, ele disse num tom leve. Esse tipo de pensamento já teve seu valor. Mas agora não mais. Obrigado, Teresa. E ele se virou, como se a história tivesse acabado ali. Olhei para ele, um cara que estava na empresa fazia só 4 meses, e falei com calma. Obrigada pela clareza. Sem lágrimas. Sem briga. Só silêncio. Henry assumiu o projetor e colocou um slide chamado a fase 3, otimização estrutural. Foi aí que eu me levantei e saí da sala, sem pressa. Não como alguém que foi demitida, mas como quem foi almoçar, tranquila. Porque eles não faziam ideia do que eu já tinha feito. 3 meses antes, quando o conselho contratou Henry, eu já tinha sentido a mudança. Ele vinha do mundo do capital de risco, mudanças rápidas, decisões frias, tudo feito por planilhas e não por conversas. Desde o começo, ele não me via como uma parceira. Me via como um problema. Mas o que ele não sabia era tudo que eu já tinha construído. Fui eu que lancei nossa primeira linha de produtos, 7 anos atrás. Criei toda a parte de operações do zero. Segurei a empresa quando o CEO original teve que sair. Eu não esperava aplausos, só queria respeito. Aos poucos, comecei a perceber os sinais. Reuniões das quais fui excluída. Decisões mudadas sem me avisar. As pessoas começaram a se afastar. Um dia, ouvi a assistente dele numa ligação, marcando um almoço com nosso maior fornecedor, aquele com quem eu trabalhei diretamente por 6 anos. Ela disse: O plano é fazer a Teresa sair discretamente. Vai ser mais fácil assim. O que eles não sabiam é que eu já estava preparada. Eu vinha observando esse fornecedor, a Quantex Systems, fazia tempo. As finanças deles estavam ruins, e eu sabia que eles aceitariam uma proposta de compra. Então, agi com calma, por meio de uma holding que eu mesma criei 1 ano antes. Trabalhei com um amigo da pós que atua com private equity. Fizemos uma proposta limpa, sem barulho. Quando Henry tentou negociar com a Quantex, ouviu um não educado, mas firme. Disseram que agora todas as conversas tinham que passar pela nova direção. Ele não fazia ideia de que a nova dona era eu. Então, quando ele anunciou minha saída como se fosse um grande plano, eu fiquei tranquila. Porque, enquanto ele tentava me tirar do caminho, eu já tinha comprado o terreno onde ele estava pisando. Voltei pro meu escritório, juntei minhas coisas com calma, uma foto da minha família, a caneta de latão que ganhei da equipe, um exemplar do livro Lean Startup cheio das minhas anotações. Guardei tudo numa caixa, direitinho, e olhei pela parede de vidro. Henry estava rindo com o diretor financeiro. Ele achava que tinha vencido. Mas o verdadeiro jogo só ia começar no dia seguinte. Os e-mails seriam enviados. Os contratos iriam mudar. E em poucos dias, toda aquela confiança dele ia desmoronar.
Porque o coração da nossa cadeia de suprimentos, o único fornecedor que eles realmente precisavam, agora era meu. Na sexta de manhã, eu não consegui mais ficar em silêncio. O dia começou com um e-mail frio e formal do RH. O assunto era plano de transição. A mensagem dizia: Teresa, por favor, preencha a lista de tarefas até às 18 horas de hoje. Vamos cuidar da sua rescisão e dos benefícios. Além disso, o Henry perguntou se você poderia escrever um documento explicando seu trabalho para o próximo diretor. Assinado, Kelly, da equipe de RH. Eu ri. Henry me demitiu na frente da minha equipe, sem nenhum aviso. E agora queria um favor. Como se fôssemos amigos trocando cartão de aniversário. Mesmo assim, respondi com profissionalismo. Kelly, vou garantir que todos os documentos necessários sejam entregues. Atenciosamente. Teresa. Não era só por educação. Era estratégia. Cada documento que eu entregava era bem escrito, claro, mas vago o suficiente para que eles ainda precisassem de ajuda de um fornecedor que eles não tinham mais controle. Esse fornecedor era a Quantex Systems. E eles ainda não sabiam o que eu tinha feito. Às 10h25, minha advogada, Janice, me ligou. Eles estão começando a desconfiar, ela disse. Um gerente júnior da área de compras da minha antiga empresa tinha entrado em contato com a Quantex. Queria saber por que o cronograma de entrega do próximo trimestre ainda não estava definido. Mas a gente já esperava isso. A Quantex respondeu de forma formal, dizendo que, por causa de uma mudança na propriedade da empresa, todas as conversas agora tinham que passar pela nova liderança. Eu sabia o que vinha depois. Na segunda-feira, eles iam entrar em pânico. A Quantex era essencial para lançar a fase 3. E ninguém ali tinha percebido o quanto dependiam dela. Janice deu uma risadinha. Parabéns. Agora você é dona da cadeia de suprimentos deles. Me recostei na cadeira e olhei para os prêmios que ainda não tinha empacotado. Todos aqueles reconhecimentos vieram sob a minha liderança, prêmios por eficiência, corte de custos, planejamento. Eles valorizavam meu trabalho, até o dia em que ele começou a incomodar. Naquela noite, fui jantar com a Amber, uma das únicas pessoas em quem eu ainda confiava na empresa. Fomos pro nosso bar de vinhos de sempre, sentamos na nossa mesa habitual. Ela chegou, se aproximou e sussurrou. Tá todo mundo comentando sobre isso. Henry passou o dia se achando, mas por volta das 3 da tarde, alguma coisa mudou. Ele parecia abalado. Mexi minha bebida e perguntei. Quantex? Ela assentiu. Eles estavam prestes a fechar o contrato do próximo trimestre essa semana. Mas a decisão foi adiada. O departamento jurídico sinalizou que houve uma mudança de propriedade. E Henry? Ficou irritado, fazendo várias perguntas, exigindo explicações. Eu dei um leve sorriso. Finalmente ele estava entendendo. Amber se inclinou e falou baixinho. Ele ainda não sabe que é você, né? Ainda não, respondi com calma. E nem vou contar. No sábado de manhã, recebi um e-mail de Jeffrey, o líder da área de compras. Oi, Teresa. Sei que tudo terminou de um jeito meio estranho. Mas queria falar rapidinho sobre o contrato com a Quantex. Tá rolando uma confusão interna. E você foi a única que tratou dessas negociações. Você estaria disposta a uma ligação rápida? Eu não respondi. Não por orgulho ou raiva, mas porque aquilo já não era mais meu problema. Em vez disso, a Jana mandou uma carta oficial em nome da Varity Partners LLC, a holding que eu estava liderando agora. A carta dizia que, a partir daquele momento, todas as conversas com fornecedores da Techin, minha antiga empresa, teriam que passar por mim, a nova responsável de relações com clientes da Varity. No domingo à noite, pouco depois das 20 horas, meu celular vibrou. Uma ligação perdida, Henry Bailey. Deixou uma mensagem de voz. Mas eu não escutei. A Janice, minha advogada, já tinha me avisado. Seu silêncio vai ser o que mais vai falar por você. E ela tinha razão. Na segunda de manhã, a sede da Techin parecia ter sido atingida por um raio. Acordei cedo, fiz meu café e entrei no sistema interno de fornecedores, que ainda dava acesso temporário.
Um alerta vermelho piscava na tela. Contratos de fornecedores para o quinto trimestre aguardando confirmação. Se isso não fosse resolvido logo, 5 grandes linhas de produtos seriam paralisadas. Às 9h50, recebi uma mensagem da Amber. Henry invadiu a reunião geral. Tá todo mundo perdido. Ele parece que nem dormiu. Às 10h40, o LinkedIn estava pegando fogo. Um comunicado de imprensa foi publicado. Quantex Systems anuncia a aquisição da Varity Partners LLC. Essa fusão inicia uma nova fase em engajamento com clientes e liderança em cadeia de suprimentos. Continuamos comprometidos com soluções corporativas de alto nível. Meu nome não apareceu em nenhum lugar. Nem precisava. Quem me conhecia de verdade entendeu tudo na hora. Exatamente às 11h08, chegou um e-mail do Henry. Precisamos conversar urgentemente. Encaminhei para Janice. 15 minutos depois, ela me ligou, rindo. Ele está em pânico. Acabou de descobrir quem comprou o reino que ele achava que comandava. E o mais engraçado é que ele nem fazia ideia do meu próximo passo. A Quantex não era só uma fornecedora de peças e softwares. Eles eram os criadores da infraestrutura de dados por trás do maior projeto da Teshin, uma plataforma nova com tecnologia de inteligência artificial. Henry apostou toda a reputação dele como CEO nesse lançamento. Mas sem os sistemas e bibliotecas de dados da Quantex, o projeto não ia sair do papel. Do meu apartamento, ouvi passos no corredor do lado de fora. Minhas caixas ainda estavam perto da porta, com meus equipamentos de escritório. Não tinha decidido se ia desempacotar ou doar tudo. Mas agora, tanto faz. No papel, eu não fazia mais parte da Teshin. Mas, na prática, eles é que respondiam a mim agora. Na terça de manhã, o colapso na Teshin era impossível de ignorar. Nem precisei olhar os sistemas internos. O LinkedIn contava tudo. Uma gerente de projetos atualizou o perfil, aberta para novas oportunidades. 3 engenheiros de inteligência artificial repostaram a notícia da Quantex, com legendas vagas tipo: grandes mudanças na indústria. Quando uma porta se fecha. Mas o sinal mais claro do caos veio com um convite no calendário. Reunião de emergência da liderança, 10 horas. Presença obrigatória. A Amber me mandou uma mensagem às 9h30. Ele tá suando. Literalmente. Todo mundo viu ele entrar. Tava com cara de quem recebeu uma carta de demissão escrita com sangue. Eu dei um sorrisinho enquanto tomava meu café. Mas isso não era vingança. Eu não estava ali para ver o Henry se perder só por diversão. Estava ali para ver o conselho perceber o tipo de líder em quem confiaram. Um homem que não conseguia pensar 3 passos à frente. Naquela manhã, eu e Janice finalizamos a proposta de licenciamento para Teshin. Não foi maldade. Foi só justo. E bem caro. A Quantex já tinha oferecido, antes, contratos com desconto para grandes volumes. Eu mesma tinha negociado isso, lá atrás, para ajudar a Teshin a crescer sem problemas. Mas esses descontos acabaram. O que a Teshin recebeu agora foi contrato premium, cobrança por uso, fatura todo mês, taxas mais altas para integração de dados, suporte exclusivo e acesso aos módulos de inteligência artificial que seriam essenciais na nova plataforma deles. Janice leu os termos finais em voz alta, sorrindo. Preço cheio, mais 30% extra pelas dependências personalizadas. Ah, e eles têm que reconhecer publicamente a nova dona. Envia antes do almoço, eu disse. Aquilo ia tirar o apetite deles. Mais tarde, meu celular vibrou. Mensagem da Amber. Teresa, os engenheiros descobriram. Tá rolando comentário no Slack. Todo mundo sabe que você comprou a Quantex. Henry tá furioso. Fechou uma reunião privada com o time de DevOps e trancou a porta. E, 2 diretores perguntaram se você tá contratando. Comecei a escrever uma resposta, mas apaguei. Às vezes, o silêncio fala mais. Enquanto isso, o time jurídico da Teshin mandou uma resposta formal. Eles reconheceram a proposta, mas não aceitaram.
Queriam discutir outros termos. Ou seja, não tinham dinheiro para pagar e estavam esperando que eu cedesse. Mas eu não cedi. Janice respondeu com algo simples e direto. Nossos termos não são negociáveis. A não ser que venham com participação acionária significativa. Ou uma oferta pública de aquisição. Entendemos que a Texin queira procurar outro fornecedor. Só que não havia outro fornecedor. A Quantex não era só uma ferramenta no sistema deles. Era o sistema. Não dava para simplesmente trocar como se fosse uma mesa de escritório. Reconstruir tudo levaria pelo menos 20 meses. Tempo que eles não tinham. Naquela noite, fui andar pelo novo escritório da Varit no centro da cidade, que agora era também a nova sede da Quantex. Uma equipe terminava de montar as paredes de vidro do nosso laboratório de estratégia. Engenheiros ajustavam os painéis, ligavam equipamentos. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no lugar certo. Meu celular tocou. Número desconhecido. Deixaram uma mensagem de voz. Apertei o play. Teresa, aqui é o Henry. Acho que a gente devia recomeçar. Eu já nem sabia mais qual era o verdadeiro objetivo do Henry. Mas uma coisa era certa. As decisões dele estavam colocando muita gente em risco. Gente que ficou ao lado dele por anos. Eu queria que ele pensasse nisso. Porque ele já foi melhor do que isso. Mas agora, essa falsa humildade dele, essa arrogância disfarçada de preocupação, só me fazia balançar a cabeça. Sim, eu cometi erros. Mas não fui eu quem desfez a base de tudo. Henry me demitiu, na frente de toda a liderança da empresa. Ele começou a fazer planos de expansão sem pensar direito, cortou o orçamento das equipes de integração e qualidade, e ainda acabou com o home office dizendo que era para aumentar a produtividade. Quando os desenvolvedores mais experientes começaram a sair, ele colocou a culpa em mim. E agora, do nada, ele queria pagar de vítima. Mas o Henry não estava preocupado com o time. Ele estava preocupado com o conselho. A Amber me contou que, no dia seguinte, ele tentou dizer que o problema com os fornecedores era só a instabilidade do mercado. O conselho não caiu nessa. Eles exigiram uma auditoria completa de todos os fornecedores. Henry hesitou. Então o conselho chamou um grupo externo de auditores. As coisas estavam acontecendo rápido e acho que ele percebeu isso. Por volta do meio-dia, chegou um e-mail para mim com o título: Ajuda urgente solicitada, Jack Thompson, presidente do Conselho da Texin. Doutora Jones. Em nome do Conselho da Texin, gostaríamos de marcar uma reunião confidencial o mais breve possível. Estamos revendo como a liderança atual tem lidado com parcerias estratégicas importantes e entendemos que você pode ter insights valiosos para essa avaliação. Por favor, nos diga um horário conveniente para conversarmos. Aquilo me chamou a atenção. Respondi rápido. Senhor Thompson, será um prazer reservar um horário ainda esta semana. Quinta ou sexta de manhã funcionam bem. Aguardo sua preferência. Atenciosamente. Teresa Jones, sócia-gerente. Varit Partners. Depois de clicar em enviar, me recostei na cadeira e olhei para uma citação emoldurada na estante, um presente de um dos meus antigos engenheiros da Texin. Seja o tipo de líder por quem seu eu do futuro não precise pedir desculpas. E eu não tinha nada do que me desculpar. Henry fez política. Eu construí poder. O jogo ainda não tinha acabado. Quinta-feira chegou com aquele friozinho de manhã nova, cheia de possibilidades. Me arrumei com cuidado. Um terno azul marinho, elegante e bem cortado, abotoaduras de prata e o anel de safira da minha avó. Era o tipo de visual que dizia: eu não trabalho para você. Mas você vai querer que eu trabalhe. Pontualmente às 10 horas, entrei na sala reservada no 29º andar da Alberton Tower. A Texin tinha agendado ali uma tal de a revisão confidencial externa. A recepcionista me recebeu com um sorriso. Doutora Jones, eles estão esperando a senhora. Lá dentro, Jack Thompson se levantou e me estendeu a mão. Obrigado por vir, Teresa. Agradecemos seu tempo. Claro, respondi, apertando sua mão. A sala era silenciosa, com painéis de madeira escura.
Tinha uma xícara de café intocada no aparador. 7 membros do conselho estavam sentados à mesa, com expressões entre neutras e tensas. Eles não sabiam que versão minha ia aparecer ali, irritada, magoada, na defensiva. Mas eu trouxe calma. Entendo que vocês querem mais clareza sobre a situação da Quantex, comecei. Jack assentiu. A situação cresceu mais do que imaginávamos. Imaginei que sim, respondi, colocando uma pasta fina de couro sobre a mesa. Aqui dentro está um cronograma completo dos eventos, e-mails, trocas de mensagens, documentos financeiros, tudo mostrando que a Quantex foi comprada 100% pela Verity Partners há 2 semanas. Agora somos o fornecedor exclusivo da arquitetura de inteligência artificial de vocês. E temos os módulos de dados que alimentam mais de 72% do projeto NextG. Houve silêncio na sala. Continuei. Na época da compra, eu já não era mais funcionária da Teshin. Ou seja, legalmente não existe conflito de interesse. O que houve foi uma falha de identificação de risco operacional sob a liderança atual. Um dos membros do conselho, de terno cinza, se inclinou para frente. Por que o Henry não avisou isso antes? Talvez, respondi, com calma, porque ele nem viu isso acontecendo. Mas aconteceu. Vi todos eles se mexendo nas cadeiras, desconfortáveis. Jack pigarreou. Ele disse que os problemas com os fornecedores foram por causa de decisões internas, que a Quantex exagerou. Balancei a cabeça. A Quantex está mais estável agora do que esteve nos últimos 6 anos. O que é instável é a ideia do Henry de que cortar gente experiente ia trazer resultados melhores. Fiz uma pausa e falei mais baixo. Às vezes, o problema não é quem é lento. É quem não enxerga o que está escondendo. Mais tarde, no escritório da Verity, me reuni com minha nova equipe executiva. Estávamos fechando o novo contrato de licenciamento, aquele que a Teshin estava sendo pressionada a aceitar. Fomos generosos, disse Janice. Até demos um período de transição de 8 meses com a tarifa antiga para facilitar. Eles não vão enxergar assim, respondi. Mas é justo. A gente não tá punindo ninguém. Só estamos protegendo o que a gente construiu. Austin, nosso CTO, mostrou um painel ao vivo. Desde o anúncio oficial, 12 novos clientes corporativos tinham entrado em contato. Alguns eram concorrentes diretos da Teshin. Reconheci os nomes na hora. Eu tentei conquistar esses clientes por anos na Teshin e nunca consegui. Agora, eles é que estavam vindo atrás de mim. Na sexta, o conselho da Teshin marcou uma reunião de emergência. Ember me mandou mensagens. Henry tá fora. O jurídico já entrou no meio. Descobriram que o DevOps copiou você no repositório antes de sair. Isso serve como prova, com data e hora, de que você agiu de boa fé. Ele tá desmoronando. Fiquei olhando para a palavra desmoronando na tela. Não senti alegria. Senti encerramento. Não era vingança. Era sobre ser reconhecida. Ser respeitada. Depois de anos construindo algo que outros levavam o crédito. Mais tarde naquela noite, chegou um e-mail. A Teshin aceitou nossa proposta. E ainda se desculpou pela forma como lidaram com a minha saída. Encaminhei para Janice. Ela respondeu. Isso é o mais perto de uma confissão que você vai ter. Me recostei na cadeira e olhei pela janela, para as luzes da cidade. Eu não estava mais correndo atrás. Eu tinha chegado. Na segunda de manhã, tudo explodiu. A manchete era: CEO da Teshin é removido em meio à crise. Henry foi desligado na hora. Sem discurso. Sem despedida. Ember confirmou. Às 11 horas, eu estava no nosso laboratório de produtos. Novos clientes aparecendo. Austin me puxou de lado, com um brilho no olhar. Ele estava diferente. Você não vai acreditar, disse ele. A Teshin acabou de mandar o rascunho do novo contrato público. E colocaram seu nome. Olhei para ele, sem acreditar. Como é? Tô falando sério, disse ele. Tá lá. Tecnologia desenvolvida por Teresa Jones, licenciada com exclusividade pela Verity Partners. Bem na capa.
grande. Claro. Oficial. O jurídico deles com certeza aprovou isso. Peguei o documento. Vi meu nome ali. Finalmente vinculado ao sistema que eu criei. Ver aquilo impresso, daquele jeito. Foi como respirar de verdade pela primeira vez depois de muito tempo debaixo d'água. Eles nunca disseram isso antes, sussurrei. Nem quando eu criei o sistema. Nem quando ele foi lançado. Nem quando chegou a 1 milhão de usuários. Austin assentiu com a cabeça. Bom, agora disseram. E o mundo inteiro vai ver. Na terça-feira, passamos o dia em reuniões estratégicas. 12 ex-clientes da Teshin entraram em contato querendo testar nossa plataforma. 3 deles eram considerados impossíveis de conquistar. Foram os mesmos que ignoraram minhas ideias quando eu ainda trabalhava lá. Naquela época, os chefes nem deixavam eu terminar o que eu estava falando. Agora, eles estavam vindo atrás da gente e não era por causa de propaganda bonita ou apresentações chiques. Era porque, finalmente, eles enxergaram o que eu dizia desde sempre. O valor não estava no nome da empresa. Estava no trabalho bem feito. Naquela tarde, recebi uma ligação que me pegou de surpresa. Era Evelyn. Fazia anos que não falávamos. Ela foi uma das poucas mulheres em cargos altos na Teshin quando eu comecei. Inteligente, determinada, humana. Trabalhamos lado a lado, até que ela foi demitida numa daquelas reestruturações da empresa. Eu me lembro de ver tudo aquilo acontecer. Ela disse: "Você não tem ideia do que isso significa para as mulheres que ainda trabalham com tecnologia. Especialmente as que têm mais de 42 anos. Eu não sabia o que responder. Ela continuou: "Você não só venceu, Teresa. Você mostrou que dá para vencer com paciência, inteligência e dignidade. Que dá para lutar sem virar amarga. Isso importa mais do que você imagina." As palavras dela ficaram comigo. Não era só uma conversa, era um recado. Você pode manter sua força sem se tornar o vilão da história. No dia seguinte, a Teshin soltou um comunicado para toda a empresa. Tinha aquela cara de nota corporativa ensaiada. A Teshin firmou uma parceria estratégica com a Variety Partners para acesso à plataforma Quantex. Lá no fim, escondido no último parágrafo, estava meu nome. Sem elogios. Sem enfeite. Apenas a verdade. E, para mim, isso já era o suficiente. Enquanto isso, a equipe da Variety estava ajudando a preparar minha palestra para o Fórum Global de Liderança em Tecnologia, no mês que vem. O título? Quando dizem que você é substituível, e você prova que não é. Mais tarde naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Sem remetente. Dentro, um cartão simples. Uma única frase, escrita à mão. Você se tornou a história que eu conto para minha filha quando ela acha que não é forte o bastante. Sem nome. Sem assinatura. Só isso. Apertei o cartão contra o peito. E deixei aquilo me invadir. Não era orgulho. Não era revanche. Era clareza. Não se tratava mais do que tinham tirado de mim. Era sobre o que eu recuperei. Meu nome, meu trabalho, meu valor. Um ano exato depois de sair da Teshin com minhas coisas numa caixa de papelão, entrei na sede da Variety. O sol batia nas janelas. O chão brilhava. E o silêncio ali dentro parecia uma vitória. Sem anúncio. Sem festa. Só o som dos meus saltos tocando o piso de uma empresa que eu ajudei a reconstruir do zero. Austin me acenou da sala de estratégia. Você vai querer ver isso, disse ele, sorrindo. Na parede, nosso painel mostrava os dados em tempo real. 99% de retenção de clientes. 20 novos clientes corporativos só nesse trimestre. 40% de crescimento em comparação ao ano passado. Então ele mostrou o dado mais chocante. A perda de mercado da Touchlin. 48% a menos. 11 das 20 principais contas deles migraram para a gente. Eles tentaram fingir que não era nada no começo, disse Austin. Mas agora os investidores estão cobrando explicações.
Ele virou a tela e me mostrou a declaração oficial da Touchline para os investidores. Reconhecemos que erros estratégicos, incluindo uma gestão de parcerias importantes, contribuíram para os desafios que enfrentamos no último ano. Eu não sorri. Não comemorei. Porque não era sobre vingança. Era sobre ver a verdade, finalmente, aparecer. Fiquei ali parada, absorvendo tudo. Não era mais sobre conquistar ninguém. Era sobre recuperar o que sempre foi meu. Dessa vez, eles disseram. Não foi escondido, nem em conversas fechadas, nem em desculpas disfarçadas. Foi público. Também reconhecemos o trabalho essencial de executivos, incluindo Teresa Jones, na criação dos sistemas operacionais que ainda moldam o mercado. Meu nome estava ali. Ligado ao meu trabalho. Não apagado. Não diminuído. Simplesmente, reconhecido. Encostei na mesa, em silêncio por um tempo, só sentindo aquilo. Austin estava por perto, me observando. Não é tudo, ele disse, com calma. Mas é alguma coisa. Eu balancei a cabeça. Eu nunca precisei de reconhecimento, respondi. Eu só queria a verdade. Mais tarde naquele dia, revisei as atualizações do nosso time jurídico. Mais 5 contratos de licenciamento fechados, incluindo com o parceiro mais antigo da Touchline, que agora estava usando o nosso sistema. Uma vitória pequena. Mas importante. Logo depois, Janice me mandou uma mensagem. Você sabe que eles vão tentar dar a volta por cima. Vão mudar o nome, trocar liderança, fazer campanha de imagem. Mas nada disso resolve o problema de verdade. Eles esqueceram das pessoas que construíram tudo. E você lembrou disso para eles, sem nem precisar levantar a voz. Fiquei um tempo só olhando para a mensagem. Era isso, né? Todas as escolhas calmas que fiz. Todas as vezes que respirei fundo e segui firme. Eles esperavam que eu explodisse. Mas nunca foi sobre provar nada para eles. Era sobre provar algo maior. Que força e equilíbrio não são inimigos. Que dá para liderar sem gritar. Dá para vencer sem vingança. Naquela noite, enquanto andava pelos corredores da Varite, vi algo novo perto da entrada. Era uma placa. Eu não tinha provado, mas reconheci na hora. O verdadeiro legado da inovação não é o produto. São as pessoas que tornam tudo possível. E ali embaixo, em letras menores, estava o meu nome. Fiquei ali parada, olhando o reflexo suave das luzes no vidro. Então meu celular vibrou. Era uma mensagem da Amber. Só queria que você soubesse que começo na segunda. Obrigada por deixar a porta aberta. Sinto que estou voltando para casa. Eu sorri. Amber foi uma das últimas a sair da Teshin. Leal, corajosa, e por muito tempo subestimada. Agora ela estava voltando, pronta para crescer de verdade. Pronta para ir além do que aquela empresa antiga deixou ela ser. Respondi. Bem-vinda de volta. A gente ainda tem muita coisa para construir. Mais tarde, fui até o fundo do meu armário. Peguei uma caixinha guardada desde o meu último dia na Teshin. Lá dentro estavam algumas lembranças. Minha caneca de café. Um bilhete de despedida da equipe. E a caneta que me deram quando passamos dos 660 milhões de dólares em receita. Segurei cada item com carinho. Não com tristeza. Com clareza. Aqueles anos não foram jogados fora. Eles me formaram. Me desafiaram. Me ensinaram a ser forte. Me trouxeram até aqui. Um ano atrás, me chamaram de angargalo. Mas eles estavam errados. Eu não era o problema. Eu era o que segurava tudo de pé. Agora, estou criando algo novo. Do meu jeito. Com pessoas que enxergam o valor de verdade. E dessa vez, meu nome não está escondido no rodapé. Nem apertado nas margens. Está bem na frente. No lugar certo.